Nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Bom dia, Pedro. Olá, Glauco, bom dia. Pedro, na última semana o presidente Jair Bolsonaro indicou os nomes para o conselho diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai ser responsável por fiscalizar e editar as normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Entre eles estão 3 militares. Como que você vê isso, sendo que quando a gente vê órgãos similares em outros países economicamente avançados, só na China e na Rússia a gente tem uma presença tão grande, né, de 3 de 5 militares num órgão que, na verdade, vai fiscalizar, inclusive o próprio governo, na coleta e utilização de dados pessoais de uma forma geral? Esse na verdade representa um retrocesso, né, com relação a alguns avanços democráticos desde que foi promulgada a Constituição de 88, né, porque começaram a ser desmantelados os chamados entulhos autoritários do período ditatorial, inclusive os serviços de informação foram reformulados, extintos, né, ou então mudaram, foram alteradas as suas funções, como o antigo SNI, o Serviço Nacional de Informações, né. Então, a própria comunidade de inteligência, na época da ditadura militar, que representava a chamada linha dura das Forças Armadas, contrário, inclusive, ao processo de liberalização do regime, tentando sabotar ou inviabilizar o processo de redemocratização. Então, eu vejo com muita preocupação, porque é justamente esse espírito da linha dura das Forças Armadas, da antiga comunidade de informações, que o Bolsonaro representa e está tentando fortalecer no atual momento. E algumas entidades que trabalham justamente com a questão do direito à comunicação já vinham demonstrando preocupação, inclusive porque a estrutura desse órgão está vinculada à Casa Civil e temiam que houvesse aí uma possibilidade de não haver autonomia necessária para quem vai cuidar de algo tão sensível como os dados pessoais, né, da população de uma forma geral. No caso, quando a gente coloca, quando tem 3 militares dentro desse conselho, essa preocupação se torna ainda maior, Pedro? Se torna ainda maior, né? A gente sabe o quão difícil é a gente fazer com que o direito à comunicação seja interpretado e encarado como um direito humano, inclusive, né? Nós sabemos muito bem, né, que a própria Constituição Federal se torna letra morta, porque ela tem até um capítulo sobre a comunicação social relativamente avançado, por exemplo, né? A Constituição fala que os meios de comunicação social não podem ser direto ou indiretamente objeto de monopólio ou oligopólio, o que pressupõe, né, algum tipo de regulamentação econômica da mídia, mas isso sempre permaneceu letra morta, nunca foi regulamentado. A gente sabe como que é a concentração do poder econômico e de como que a comunicação assume essa forma monopolista ou oligopolista no Brasil. Então, cada vez mais a gente vê uma dificuldade nesse sentido, né? Então, é um retrocesso imenso, né? Essa militarização, a gente precisa discutir, né, esse processo como um aspecto de um processo muito mais amplo, que é a militarização de todo o aparelho do Estado, da polícia e da política também, né? As Forças Armadas têm um papel ainda assegurado ali pelo artigo 142 da Constituição Federal, de garantidores ou de responsáveis pela manutenção da lei e da ordem. Então tudo isso converge aí para esse fortalecimento, o que implica também um esvaziamento ainda maior da nossa democracia. Agora, essa presença de militares no governo Bolsonaro, inclusive, ela vem se ampliando cada vez mais. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostrou que em 9 meses, né, nos 9 primeiros meses da administração federal, inclusive, né, na presidência, ele já tinha ampliado em 325 postos, né? São vários ministros postos, isso na administração federal, né? Agora o total já deve ter passado de 2.500, segundo o jornal estimava isso, dados do ano passado. Como que você vê esse tipo de ingerência, né, de militares? Porque às vezes as pessoas têm aquela coisa, né, que é um argumento muito usado, mas os militares podem participar do governo porque eles são capacitados tecnicamente, só que quando a gente vê principalmente militares que continuam na ativa, exercendo postos que às vezes não tem nada a ver com a sua especialidade, isso significa, no mínimo, uma ranhura no nosso desenho democrático, não, Pedro? Total, é uma completa ranhura, eu acho que a expressão
tem bastante força explicativa, né, que você utilizou. Nenhum outro governo no período pós-ditadura militar teve tantos militares impostos do primeiro e segundo escalões, a começar pelos ministérios, né, diretoria de empresas estatais, autarquias, né, enfim. Então isso é realmente muito preocupante, né? A gente sabe que as Forças Armadas brasileiras não estão sequer preparadas para a guerra, ainda mais com relação a assuntos que não são da sua alçada, né, da sua competência. O grande problema nisso, né, também que os militares já viam no tempo da ditadura. É porque as Forças Armadas, elas são uma instituição baseada na hierarquia e na disciplina também. Quando os militares passam a cuidar de assuntos de natureza estritamente política, o que envolve discussão, negociação, eles não estão preparados, não têm o menor jogo de cintura para isso, por conta da própria formação profissional, isso acaba representando uma própria ameaça da hierarquia e da disciplina também, porque passa a se submeter ao contraditório, ao crivo da sociedade, à discussão pública, colocam sempre diante dos holofotes da mídia, então isso vem desgastando também a imagem das próprias Forças Armadas perante a opinião pública. E também a gente sabe que, ainda mais seguindo a lógica de um governo como o atual, né, as Forças Armadas acabam se submetendo a um projeto, né, e esse projeto de desmonte do Estado, de destruição dos direitos da classe trabalhadora, de subserviência aos interesses estrangeiros, sobretudo estadunidenses, tudo isso acaba fazendo com que o discurso nacionalista das nossas Forças Armadas acabe caindo por terra, porque elas se submetem a um projeto com um caráter notoriamente entreguista. Agora, desde a redemocratização, havia aí um certo até pudor por parte dos militares de fazer parte de uma forma mais ativa da vida política brasileira, pelo menos de forma escancarada, como é hoje no governo Bolsonaro. Mas quando a gente vai um pouquinho para trás, Pedro, também lembra que ali no Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa, que foi resultado de uma concertação justamente nesse contexto da redemocratização, criado ali no governo Fernando Henrique Cardoso, e era uma forma de simbolizar justamente que o poder civil se sobrepunha ao poder militar, a gente teve ali no governo Temer, pela primeira vez, um militar ocupando o Ministério da Defesa, o que na verdade subvertia totalmente a sua própria concepção. Você acha que foi ali que começou essa escalada de volta dos militares à vida política de uma forma mais, assim, digamos, escancarada mesmo, Pedro? Olha, na verdade, se a gente for analisar o desenho institucional, a Constituição Federal, os militares nunca deixaram de fazer política no Brasil, né? Tem inclusive um livro sobre o processo de transição, onde eu sustento a tese de que não houve um processo de redemocratização no Brasil, mas sim um processo de liberalização do regime. O que houve foi um afrouxamento dos controles autoritários, o entulho autoritário não foi completamente removido, né? Se você olhar o atual artigo 142 da Constituição Federal, né, que dá às Forças Armadas o poder de intervenção para garantir a manutenção da lei e da ordem por solicitação de qualquer um dos poderes, por exemplo, é exatamente a mesma redação da antiga Carta Autoritária de 1969. A militarização da polícia, então, a gente fala muito de pessoas que foram executadas sumariamente na época da ditadura militar, torturadas. A tortura não desapareceu. As execuções sumárias, a ocultação de cadáveres, os autos de resistência, né? Então, a violência praticada por agentes de Estado, por polícias militares, que são forças auxiliares e subordinadas ao Exército, existe um Código Penal Militar, um tribunal militar, tudo isso para garantir foro privilegiado, julgamento pelos seus pares, para garantir a impunidade, propostas de desmilitarização da polícia, unificação da Polícia Civil e da Militar não foram aprovadas naquele momento. As Forças Armadas exerceram um lobby poderoso sobre a Constituinte, ameaçaram até zerar aquele processo. Então, de fato, a gente nunca viveu uma democracia plena no Brasil. Até porque, né, e esse é um processo que não é um raio que caiu num dia de céu azul. É
é um processo de longa gestação que tem profundas raízes históricas. Isso é desde a instalação da República no Brasil, quando as Forças Armadas, pelo menos na prática, né, de fato e não de direito, acabaram assumindo o papel do antigo poder moderador e se tornaram uma espécie de poder moderador, né? Aquele que era exercido ali na época do Império, acaba sendo exercido pelas Forças Armadas, que são árbitro, né, em última instância, dos conflitos estritamente políticos. Então é um grande problema que a gente precisa urgentemente discutir também, né? Então a questão não é, meu caro Glauco, não é apenas a maneira como o governo vem conduzindo, não é apenas uma política de governo, mas uma política de Estado, né? Porque é todo esse desenho institucional que faz com que, mesmo se houver alternância no governo, né, um partido de esquerda ou de centro-esquerda venha a suceder o atual, por exemplo, ele vai governar exatamente sob essas mesmas regras. É um grande problema também. Ou seja, sem a remoção desse chamado entulho autoritário, não tem como a gente conseguir viabilizar um regime verdadeiramente democrático no Brasil, Pedro. É isso aí. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.